Bem, meus queridos, boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Michael Victor, sou professor de Química de várias escolas aqui no estado do Ceará, de várias escolas, e com muita honra ajudando aqui no projeto da Academia Enem com vocês, né? E a gente vai trabalhar com vocês hoje um assunto muito exigido nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, e que você pode ter certeza que vai lá estar de novo, que é a parte de energia. Meus queridos, energia pode cair, pode ser cobrado por causa da química, pode ser cobrado por causa da biologia, pode ser cobrado por causa da física, pode ser cobrado em ciências humanas por causa de geografia. A energia é um dos assuntos interdisciplinares mais importantes e mais exigidas na prova do Enem. Então, muita atenção, porque isso daqui você vai encontrar lá na prova, sem dúvida nenhuma, no final de outubro, né? Então vamos lá, vamos começar falando de energias químicas no cotidiano. A principal fonte de energia no mundo é o petróleo. E é legal, né? A gente fala assim de petróleo. Petróleo é a principal fonte de energia no mundo. Só que todo mundo sabe que o petróleo é muito importante, que o petróleo vale muito. Mas alguém aqui já viu petróleo? Petróleo mesmo, petróleo. Né? Só em foto normalmente a gente vê. Mas, Michael, por que isso? É porque a gente não usa petróleo. Não cru, do jeito que a gente encontra no poço. Mas a gente utiliza as várias frações, as várias partes que compõem o petróleo. A gente vai ver mais na frente que para você usar as substâncias que provêm do petróleo, você tem que fazer um processo de separação de mistura que nós chamamos de destilação fracionada. Olha só, eu vou separar as frações do petróleo, né? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas frações, falar um pouquinho sobre o petróleo e falar um pouquinho sobre outras fontes de energia importantes. Tudo bem? Então vamos lá. Petróleo é o tema da aula de hoje. A gente começa com petróleo. O petróleo nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos. Gente, você sabe o que é um hidrocarboneto? Boa, gostei, já escutei. Hidrocarboneto, hidrogênio, carboneto, carbono. Hidrocarboneto é um composto derivado que só vai possuir na sua fórmula os elementos carbono e hidrogênio. Em geral, no petróleo você tem apenas hidrocarbonetos. Na verdade, você pode ter impurezas de outros compostos, sim, de outros elementos, com outros elementos. Mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, é hidrocarboneto. Resumindo, petróleo, ele é constituído por uma mistura de hidrocarbonetos principalmente. E esses hidrocarbonetos são as substâncias que nós vamos usar. A gente não usa petróleo cru. Michael, de jeito nenhum. Não, pessoal, tem registros de uso do petróleo na Bíblia da época de Noé, a Arca de Noé, em que Noé usou o petróleo para fechar ali a arca, evitar que a água penetrasse ali na arca. Então tem registros do uso do petróleo. O petróleo também já pode ser usado no passado até como arma. Eles jogavam petróleo no mar e lançavam e queimavam esse petróleo que em chama acabava queimando outros navios. Mas na prática, hoje a gente não usa petróleo, a gente usa os derivados do petróleo. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Vamos para frente. Essa turma é bonita, viu? Gostei, bacana, bacana. E não se esqueçam que tão importante quanto a gente entender o que é o petróleo, as fontes, é praticar, é exercitar, fazer exercício. A gente vai fazer isso hoje, sem dúvida nenhuma. Para mostrar a importância do petróleo, você dá uma olhadinha aí no slide, que diz o seguinte: olha o tanto de petróleo que se usa no mundo. Cerca de 34% da energia no mundo vem do petróleo. Né? Depois 26% do carvão mineral, que a gente vai falar dele já já. Então o petróleo ele é muito usado. Não é à toa que vários países que são produtores de petróleo em larga escala são extremamente ricos. A Arábia Saudita, o Oriente Médio ali em si. Aqui na América do Sul, a Venezuela tem muito petróleo. Mas que a Venezuela é rica,
não tanto quanto poderia ser, quanto deveria ser, mas ela tem uma grande fonte de lucro proveniente do petróleo. A baixa queda no preço do petróleo no mundo, do barril de petróleo, fez com que a Venezuela tivesse uns prejuízozinhos em relação à sua economia, né? Não tenha dúvidas sobre isso. Oi, parceiro. Boa pergunta. O Brasil não tem muito petróleo, não? Pré-sal, todo mundo fala. Michael, o Brasil não tem muito petróleo, não descobriu pré-sal, nós somos agora o novo Oriente Médio. Não é bem assim. A extração de petróleo do pré-sal só se conseguiu há pouco tempo fazer isso daí. Você tem uma grande reserva de petróleo lá no pré-sal, que é muito, muito baixo, fica abaixo de uma grande camada de sal, daí o nome pré-sal, né, é antes do sal. Então esse pré-sal, você tem uma grande reserva de petróleo, mas só agora começou a tirar os primeiros barris de petróleo de lá. Então ainda vai demorar muito para a gente começar a ter um retorno desse petróleo do pré-sal. Além da quantidade de petróleo, uma outra coisa importante é a qualidade do petróleo. Tem petróleo melhor do que outros. O petróleo do Oriente Médio, ele é muito pobre de enxofre. E ser pobre de enxofre é muito bom. Ei, gente, qual é o problema que o enxofre pode causar quando ele está nesses combustíveis fósseis? É uma pergunta, pode responder. Vai, gente, qual é o problema? Chuva ácida, muito bem. E a chuva ácida é a cara do Enem, é o rosto do Enem. Chuva ácida cai demais, presta atenção nisso daí. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um petróleo com muito enxofre. Isso não é muito bom para o ambiente. Vocês já viram nos postos de combustível, às vezes aparece assim, ó, diesel S10. O que é isso? O S é o símbolo de um elemento químico da tabela periódica. Que elemento é esse, gente? Enxofre. E o 10 é a concentração do enxofre no diesel em partes por milhão. Quer dizer que você tem 10 partes de enxofre por milhão de diesel. Então, quanto menos enxofre, melhor. Antigamente se vendia diesel S50, diesel S500, e aí não era tão bom para o ambiente, porque tinha muito enxofre, ia ser pior para a chuva ácida. Olha só a pergunta que a gente acabou de receber. O investimento da Venezuela em refinarias de petróleo o faria um país rico? Realmente, você tem alguns países, isso acontece também no Brasil, que tem uma grande geração, uma grande produção de petróleo, mas é carente de refinarias. As refinarias são aquela parte que vai fazer com que você obtenha as frações do petróleo. Por exemplo, eu não uso petróleo, então peguei e extraí o petróleo, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que pegar uma refinaria, construir uma refinaria para aí sim ter as frações do petróleo, que é gasolina, óleo diesel, querosene, gás natural, para poder usar os produtos do petróleo. E aí eu ganho um pouco mais de lucro em cima desses compostos. Não tenha dúvida que você fazer refinarias aumenta o seu lucro do que vender o petróleo cru, como boa parte dos países fazem, né? Então, as refinarias seria bem melhor para a Venezuela. Não sei se ela seria capaz de mudar a história econômica dela só com as refinarias, porque não é uma coisa apenas que vai fazer diferença, mas um conjunto de coisas, tá bom? Ok? Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui a importância no gráfico do petróleo, né? Ela é usado, 34% da energia vem do petróleo, mas olha só uma pergunta que vocês fizeram sobre as maiores reservas do petróleo, onde a gente tem mais petróleo. Aqui, ó, no gráfico, Arábia Saudita, primeiro lugar, Irã, segundo lugar, Iraque, terceiro lugar, Kuwait. Então você percebe ali que no Oriente Médio, você tem uma grande quantidade de reserva de petróleo, né? Uma grande quantidade. Oi. Para você ter a formação de petróleo, você precisa ter
rochas sedimentares, ele ocorre em terreno sedimentar. Então, normalmente em terreno sedimentar, você tende a ter petróleo. Nem sempre, mas só vai acontecer nesse tipo de terreno sedimentar. Lá você tem uma grande reserva. O petróleo ele é formado a partir de matéria orgânica, que você sofre uma grande pressão, altas temperaturas e pressão, e durante muito e muito tempo, essa matéria orgânica vira petróleo. Então, o petróleo é um combustível não renovável a curto prazo, então a gente considera ele não renovável, vai se demorar muito para a gente conseguir gerar mais petróleo, então um dia ele vai acabar, né? E aí, paciência, né? Vamos para outros tipos de fontes de energia, energias mais limpas, tá bom? Para frente, olha só pessoal, presta atenção, vamos falar da destilação fracionada do petróleo. Aqui você está vendo, do lado direito do slide, uma torre de destilação. É nessa torre de destilação, que acontece aí do lado direito do slide, você tem a separação das várias frações do petróleo. Lá embaixo, você chega a uma temperatura de 400 graus Celsius. Essa temperatura alta serve para quê? Para as substâncias que compõem o petróleo, eles começam a evaporar, começam a volatilizar. Você entende o que é volátil, né? Quanto mais volátil, quer dizer que ela evapora mais. Ok? Por exemplo, quem é mais volátil? Água ou éter? Éter. Ele evapora mais fácil do que a água. Então o éter é mais volátil. Lá no petróleo, é formado por uma grande quantidade de hidrocarbonetos. Alguns são mais voláteis, outros são menos voláteis. No caso do petróleo, a volatilidade vai se dar, meus queridos, em relação ao tamanho da cadeia, a quantidade de carbonos que ele tiver. Quanto mais carbono, maior a massa, menos volátil. Esqueça não. Quanto maior o número de carbonos, menos volátil. Se você puder anotar isso, isso vai ser importante para as nossas provas. Quanto maior o número de carbonos nos hidrocarbonetos, menos volátil. Esqueça não. Então as substâncias que são menores, que têm menos carbonos, vão evaporar mais. Aí aqueles compostos de 1 carbono, metano, 2 carbonos, etano, que tem uma quantidade menor, vão ficar lá em cima da torre de destilação. Na torre de destilação, cada partezinha, cada bandeja da torre está a uma temperatura diferente. Lá na parte de cima, aqui no canto esquerdo que você tem do nosso slide, você tem cada corzinha, laranja, amarelo, laranja, azul, roxo e azul, cada bandeja tem uma temperatura diferente. As substâncias mais voláteis, com menos carbonos, você extrai lá em cima da torre. Os menos voláteis, com mais carbonos, lá embaixo da torre. Olha só as frações. O gás, de 1 a 4 carbonos, metano, etano, propano, butano, que são os gases que se recebem lá em cima, de 1 a 4 carbonos. A gasolina, de 5 a 10. O querosene, de 12 a 18. Esse querosene, inclusive, pode ser usado como combustível de avião. O óleo diesel, de 15 a 25. E assim por diante. Lá embaixo, com mais quantidade de carbono, você tem as parafinas, as ceras, o asfalto, o piche, que você vai obter lá embaixo, que é o menos volátil, que tem mais carbonos. Tudo bem, gente? Qual é o processo de obtenção da gasolina a partir do petróleo? Você vai obter por meio da destilação fracionada. Tudo tranquilo? Belezinha? A torre de destilação é uma das coisas mais importantes quando se fala de petróleo. Beleza, Maico, estou entendendo, vamos para frente. Para não. Uma outra parte importante de se falar sobre o petróleo é que o petróleo ele tem uma outra cadeia produtiva. A outra cadeia produtiva do petróleo é aquela que você tem a formação de plásticos, de polímeros. Por exemplo, essas cadeiras que vocês estão sentados, todas elas são derivadas do petróleo.
Então a gente tem os plásticos que são provenientes do petróleo, o chiclete, a goma de mascar é proveniente do petróleo, alguns fertilizantes, o asfalto, e essa cadeia produtiva é muito importante para a indústria petroquímica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Para frente. Michael, o petróleo é muito bom. O petróleo só tem coisa boa. É muito difícil você encontrar uma coisa que só seja bom. Sempre tem um lado positivo e o lado negativo. Qual é o problema do petróleo? Problemas ambientais decorrentes da poluição. Bem, quando os combustíveis fósseis são queimados, eles vão liberar CO2, gás carbônico, dióxido de carbono. Pessoal, qual é o problema ambiental que o CO2 pode causar? Aquecimento global. A intensificação do que nós chamamos de efeito estufa. Não esquece que o efeito estufa, ele é bom, ele não é ruim. Graças ao efeito estufa, nós temos uma temperatura média do planeta de 15 graus Celsius. Se não tivesse efeito estufa, a temperatura média do planeta seria menos 18 graus Celsius, meu chapa. É frio, frio. 18 graus negativos é muito frio. A temperatura média do planeta, graças ao efeito estufa, é 15 graus Celsius. Que é uma temperatura agradável. Claro, não é a temperatura aqui do nosso Ceará. Mas a média no planeta seria em torno de 15 graus Celsius. Nessa temperatura, o efeito estufa então é muito importante. Mas o problema é quando você tem a intensificação desse efeito estufa. O efeito estufa é como se você tivesse um cobertor, só que vai ser um cobertor de gás, de gases na verdade, em torno da Terra. Lá vem o Sol emitindo radiação ultravioleta, bate na Terra, reflete radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha fica presa nesse cobertor de gases estufa. E quem é o principal gás estufa? O CO2. Se você deixar um carro no meio do sol, fechado, de meio-dia, e o sol ali a pino, batendo ali naquele carro, e aí você entra no carro, fecha a porta, você vai sentir o que é o efeito estufa. Aquele calor ali é efeito estufa. Radiação ultravioleta vem, bate no carro, entra no carro, reflete radiação infravermelha, que fica presa no vidro do carro. O vidro do carro funciona como se fosse o meu cobertor de efeito estufa, o meu cobertor de CO2. Então, ter o cobertor de CO2, o cobertor de gás estufa, é bom. O problema é isso aumentar demais. Porque se você tiver um aquecimento global, você vai ter mudanças climáticas importantes que acabam a mexer com a quantidade de chuva, acaba mexer com o derretimento das calotas polares. Então você tem problemas seríssimos. Vale até a pena a gente lembrar que os países mais poluentes, que emitem mais gás estufas, são dois. Quem são, gente? China e os Estados Unidos. E ano passado, no final do ano passado, pela primeira vez, eles se juntaram e resolveram trabalhar juntos para encontrar uma forma de diminuir os gases estufa. Se eles conseguirem diminuir os gases estufa, os dois principais países mais poluentes do mundo, pessoal, aí sim a gente pode ter realmente uma diminuição da intensificação do efeito estufa. Qualquer acordo sem esses dois países não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Tudo bem? Na verdade, a grande maioria dos cientistas acredita no aquecimento global. Eu não sou especialista no assunto, mas eu acredito no aquecimento global. Eu acredito no aquecimento global pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou vendo. Nós temos alguns cientistas que são chamados de não aquecimentistas. Esses daí que são a minoria, não acreditam nem no aquecimento global, nem na destruição da camada de ozônio. Eu, sinceramente, eu não acho que vale a pena pagar para ver.
eu acho que a gente tem que tomar conta mesmo do nosso planeta. Mesmo